que é a procrastinação? É a gente deixar para depois coisas que são importantes. Então não é assim, eu deixei uma tarefa para amanhã, isso quer dizer que eu sou uma procrastinadora. Não necessariamente, né? Então, eu sou uma pessoa que procrastina as coisas quando eu deixo de fazer aquelas coisas ou eu adio as coisas que são importantes para mim. Então, aquilo que é importante eu deixo de fazer, né? E isso é procrastinar. Não é aquelas tarefas simples que às vezes a gente... não, hoje eu não preciso fazer isso, mas amanhã eu consigo, né? E é trocar o necessário pelo que é mais fácil. Então, a gente pode perceber que hoje, muitas vezes a gente pensa, não, hoje eu tenho que, sei lá, limpar a casa inteira. E aí eu opto, em vez de limpar a casa inteira, por uma coisa mais fácil de fazer, em vez de limpar a casa inteira. Isso, às vezes, é uma forma de eu estar procrastinando, de eu não entender as minhas prioridades, vamos dizer assim. E um dos também sintomas da procrastinação é sentir culpa depois, ou seja, poxa, eu devia ter feito isso, mas não fiz. E aí vem aquele peso, né, na minha consciência, na minha mente, que por que eu não fiz? Poxa, o que aconteceu, né? E aí eu acabo sentindo culpa. Vocês já sentiram isso alguma vez? Me contem. Dizer não, quando uma pessoa... Dizer não deixa de ser uma forma, das vezes, a gente procrastinar, né? Às vezes a gente não sabe dizer não. Isso é um fato. Como vocês têm lidado com isso? Como vocês têm feito as tarefas de vocês? Vocês acham que essa procrastinação é real? Deixa eu ver aqui. Então a gente precisa começar alguma coisa. Às vezes você não precisa fazer tudo naquele mesmo dia, mas comece a fazer coisas e coisas pequenas. As mais simples primeiro. Às vezes a gente quer começar com o mais difícil. E não, às vezes a gente precisa começar com o mais simples. Porque o mais simples é mais fácil de eu manter do que o mais difícil, né? Mas o importante é começar. É você ter essa sensação de que, poxa, hoje eu fiz alguma coisa, entende? Porque se você termina o teu dia com aquela sensação de culpa, a tendência é que no dia seguinte isso aconteça de novo, né? Exato. E aí você não saiu do lugar. A sensação é que você não saiu do lugar, né? Então pensa, e a gente vai trabalhar muito isso hoje, como a gente pegar coisas simples pra gente começar, né? A procrastinação, ela não vem, às vezes, por coisas muito grandes, ela vem por coisas pequenas que a gente vai deixando de fazer. E quando a gente vê, vira uma bola de neve, né? E aí, né? Ele afeta o meu emocional ou vice-versa, né? O meu emocional acaba afetando a minha produtividade, faz com que eu vire uma procrastinadora, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar esse meu emocional também, preciso entender as minhas emoções, para daí eu poder conseguir lidar com a procrastinação, né? Vamos lá, meninas. Então, por que normalmente nós procrastinamos? E algo que é muito comum, inclusive entre as mulheres, que é o medo de falhar. Por que eu falo entre as mulheres? Porque talvez os homens não tenham essa competição que muitas vezes nós mulheres temos. Eu preciso ser a boa mãe. Eu preciso ser a melhor esposa. Eu preciso ser né, a melhor pessoa que no meu trabalho. Por quê? Porque muitas vezes nós somos inferiorizadas, né? A gente vem ainda de uma cultura do machismo. E aí a gente precisa, parece que, se esforçar mais, muitas vezes. E aí esse medo de falhar, ele acaba se tornando real, né? E aí eu penso, não, eu vou começar isso daqui, mas eu sei que eu vou desistir. E aí eu acabo nem começando, né? Por exemplo, como colocaram ali o exercício. Eu vou começar hoje. Mas daí você pensa, não, mas... eu já tentei tantas vezes e não deu certo. Daí eu acabo o quê? Desistindo. E nem começo, né? Então esse medo de falhar, às vezes ele nos bloqueia, né? Ele faz com que a gente nem tente, né? Nem permita que a gente tente. Então vamos pensar que o medo não necessariamente ele nos ajuda. Ele é uma proteção, ele é uma das nossas emoções e que a gente precisa sentir. Porém, o medo do que não é real, ele me atrapalha, ele me bloqueia,
né? Então, muitas vezes eu preciso entender, será que é real que eu vou falhar em tudo? Não, não é. Então, eu preciso pensar o que eu consigo fazer nesse momento e o que eu não consigo fazer, né? E aí eu vou tentar. O perfeccionismo, outra característica muito forte da mulher, né? Nós somos aquela pessoa que quer tudo perfeito. Então, se eu vou começar a limpar a casa, eu não sei limpar um cômodo só, né? Eu tenho que começar e tenho que terminar e tem que ficar perfeito. E aí, às vezes, essa perfeição faz com que a gente procrastine, porque eu penso, não, eu vou demorar 1 hora fazendo aquilo. E aí eu acabo nem tentando, né? E aí eu acabo desistindo, né? Então, o perfeccionismo muitas vezes ele nos atrapalha, as comparações. Outra questão que diz ali, né? A falta de clareza nas metas. Então, eu quero ficar magra, né? Um exemplo. Ou eu quero ficar rica, né? Outro exemplo. Tá, e daí? Como é que você vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai ficar magra, mas de um dia pro outro? Ou como é que eu vou ficar rica de um dia pro outro? Né? Não tem clareza nessa minha meta, não tem... E aí, obviamente, eu vou procrastinar, eu não vou conseguir fazer as coisas para alcançar o meu objetivo. Então, as minhas metas, elas precisam ter o quê? Elas precisam ser específicas. Então, para eu emagrecer, eu vou começar fazendo exercício. Né? Eu vou caminhar todo dia, meia hora. Eu vou, em vez de comer doce, eu vou comer uma fruta. Né? Eu vou, sei lá, diminuir as refeições. E aí eu vou começando com metas mais aceitáveis, vamos dizer assim. Outra questão é o hábito automático de adiar. Eu acho que a gente tem feito muito isso nos dias atuais, né? Tudo a gente adia. Parece que a tecnologia, em vez de nos ajudar nesse sentido, parece que ela tá nos atrasando, porque a gente fica às vezes preso, né? Deixa eu ficar aqui, né? Na rede social mais um pouco, deixa eu assistir esse filme. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas daí o que eu faço? Não faço nada. Né? E aí a nossa tendência em vez de eu fazer as minhas coisas, eu acabo adiando. Não, né? Eu fico aqui mais um pouco. E aí eu acabo não fazendo. Então, a procrastinação, ela não é uma falta de tempo, é uma falta de prioridade, né? E eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os meus pacientes, né? Qual é a sua prioridade hoje? Vocês já pensaram na vida de vocês? Qual é a prioridade de vocês hoje? E aí a gente pode se perguntar, é o meu trabalho? É os meus filhos? É a minha família? Mas assim... Para que dê certo, para que eu realmente me torne uma mulher mais produtiva, a prioridade precisa ser eu. Né? Não pode ser o meu trabalho, por mais importante que ele seja. Não pode ser a minha família, por mais importante que ela seja. Nesse momento, para eu me tornar mais produtiva, a prioridade precisa ser eu. Porque quando eu cuido de mim, quando eu me valorizo, quando eu faço as coisas por mim, eu consigo sair dessa situação que eu tô vivendo. Poxa, priorizou tanto o marido, fez coisas tanto só junto com ele e esqueceu de fazer coisas sozinha, né? Às vezes a gente, quando casa, a gente perde um pouco a nossa individualidade e é importante ter ainda a nossa individualidade. É importante pensar, poxa, o que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu sei fazer? O que eu quero fazer pra mim? E aí a gente para e pensa e fala, nossa, realmente, eu não tô fazendo nada por mim. E aí a tendência da gente procrastinar aquilo que é importante para nós é muito maior. Porque eu vou dar prioridade para as coisas do dia a dia, né? Para as coisas que são ali mais urgentes, vamos dizer assim. Que é o sair para trabalhar, que é o arrumar os filhos para ir para a escola, que é fazer a comida. E aí as outras coisas vão ficando, né? A gente vai deixando ali para depois. Sendo que aquelas coisas deveriam ser a nossa prioridade. Não necessariamente, como diz ali, não é uma falta de tempo. Eu acho que às vezes o tempo é uma desculpa, né? Que a gente usa, eu não tenho tempo. Né? É uma desculpa válida, né? Muitas vezes, de fato, né? Às vezes a gente não tem tempo mesmo. Mas é uma desculpa, né? Porque a gente arranja tempo quando a gente quer fazer alguma coisa. Né? Então a gente precisa parar de dar desculpas e precisamos agir, precisamos fazer coisas pequenas e simples. Né? Não precisa começar grande. E aí, como que a gente vai fazer isso, né? Pra gente, tem um estudo que diz, esse livro O Poder do Hábito, que em caso vocês queiram ler, eu vou postar depois,
ele diz assim, que para uma tarefa que a gente faça se tornar um hábito na nossa vida, a gente precisa fazer aquilo pelo menos 15 dias. Então, se eu começo a fazer alguma coisa na minha vida e eu consigo fazer com que aquilo dure pelo menos 15 dias, a chance disso se tornar um hábito é maior. Do que eu começar alguma coisa e amanhã eu já desistir. Aí não vai virar hábito, você não vai conseguir sair disso. E como que é a forma de eu conseguir fazer com que isso vire hábito? Primeira coisa que eu preciso entender é onde está o meu gatilho. Porque eu não estou conseguindo, E aí a gente chama isso de gatilho. Eu não estou conseguindo porque eu fico ansiosa. E a ansiedade muitas vezes, faz com que eu procrastine. Isso é um fato. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer com relação à ansiedade, Por exemplo, eu tô aqui lavando a louça e aí de repente eu lembrei que eu tenho que... eu tenho que pegar aquele documento para levar na escola do filho hoje. E aí o que eu faço? Eu paro de lavar a louça, Aí eu vou lá, pego o documento. Aí quando eu peguei o documento, aí eu entrei no quarto do filho e vi que o quarto tá bagunçado, Aí o que eu vou lá fazer? Vou arrumar o quarto do filho, vou fazer tal coisa, vou fazer tudo. Aí eu começo a fazer outra coisa, que eu começo a fazer outra coisa, que eu começo a fazer outra coisa. Quando eu vejo o que acontece com a louça, ficou, E aí eu deixei para depois. E isso acontece muitas vezes no nosso trabalho, inclusive, A gente começa uma tarefa no trabalho e às vezes tem que parar e às vezes não dá continuidade. E quando você vê, você fez um monte de coisa no teu dia, mas você não terminou nada. E isso tem a ver muito com a relação com a ansiedade. Então, se eu tô aqui lavando a minha louça e eu lembrei do documento do filho, eu vou parar e falar, não, calma, deixa eu terminar de lavar minha louça, eu vou concentrar minha mente no aqui e no agora. Terminei de lavar minha louça? Beleza, agora sim, eu vou lá e pego o documento do meu filho. Então, eu termino aquela tarefa que eu comecei. E a chance de eu procrastinar é menor. Então eu preciso entender qual é esse meu gatilho. Um deles pode ser a ansiedade, os demais a gente vai ter que ir descobrindo. É a tristeza que eu tô sentindo, Eu tô tão desanimada que eu não quero fazer nada e aí isso tem me atrapalhado. Então como é que eu vou lidar com isso, Então, outra forma também da gente conseguir fazer com que uma coisa vire hábito é criando uma rotina. Então eu preciso entender o que eu estou procrastinando. E aí eu vou pegar e vou criar essa rotina para mim. Eu hoje, deixei de lavar a louça, então eu vou pensar, não, eu vou lavar a louça toda manhã, vou lavar a louça depois do almoço, E aí eu crio uma rotina para aquilo que eu não tenho feito. E eu acho bem legal isso, porque muitas vezes a gente esquece de se recompensar por aquilo, Então vamos pegar, por exemplo, o emagrecimento. Que muitas mulheres buscam isso e às vezes a gente tem essa dificuldade de alcançar, a gente acaba procrastinando as ações para que chegue nesse resultado. Então eu preciso entender qual é o meu gatilho, então, ou seja, às vezes o meu gatilho é a compulsão pela comida baseado na ansiedade. Então eu preciso controlar a minha ansiedade, eu preciso trabalhar a minha mente primeiro. Feito isso, eu vou criar uma rotina. O que é essa rotina? Uma alimentação mais saudável, mais balanceada, pedir ajuda se necessário. E aí, quando eu alcançar os meus objetivos, eu vou me recompensar. Mas essa recompensa não pode ser com comida, por exemplo, se eu quero emagrecer. Eu vou falar, não, se eu conseguir alcançar 1 quilo, por exemplo, eu vou no cinema que eu já queria ir faz tempo. E aí você recompensa por aquilo, A gente tem um livro que nós usamos aqui no grupo terapêutico já, que a gente deu um curso de autoestima, e fala exatamente sobre isso, A importância da gente se autorrecompensar. E às vezes a gente faz um monte de coisa para os outros, mas a gente não faz para nós, E a gente precisa se recompensar por algo que a gente fez de bom. Às vezes a gente não faz isso com os nossos filhos, Quando os nossos filhos vão lá fazer alguma coisa de bom, a gente vai lá e fala, nossa, parabéns, nossa, que legal, tô orgulhosa de você. Então vamos nos recompensar também. Não precisa ser com coisas financeiras, com coisas que gastem dinheiro. Pode ser com um elogio, por exemplo, para você. Pega um caderno e escreve, eu estou de parabéns, eu consegui. E deixa bem grande para você mesma visualizar as tuas conquistas. E isso é uma forma da gente se recompensar.
Identifique seus gatilhos, substitua rotinas negativas por positivas. Quais são algumas rotinas que muitas vezes são negativas? Eu vou dar um exemplo. Acordar cedo ou acordar muito tarde, ou não dormir o suficiente. Né? Isso é uma com a gente, né? Parabéns por não estar mais só reclamando. Eu acho que é uma atitude positiva que a gente vai aprender hoje, porque às vezes uma rotina negativa também né? Acordar reclamando, almoçar reclamando, dormir reclamando, só ver as coisas ruins da vida. Então a gente precisa enxergar as coisas boas que a gente tem no nosso dia a dia também, não só enxergar que eu tô cansada do trabalho, que eu não aguento o meu chefe, ou que os meus filhos não me obedecem. Tenha mais qualidade de vida, né? Às vezes o dinheiro não é tudo. Claro que ele é importante, a gente precisa priorizar o bem-estar, né, da nossa família, prover todas as necessidades. Mas às vezes quando aquilo ultrapassa, né, a nossa saúde, seja física, seja emocional, às vezes a gente precisa rever algumas prioridades, né? E eu acho que isso a gente precisa fazer constantemente na nossa vida, né? Porque se a gente deixa para fazer isso só quando a gente adoece, aí a gente já, né, perdeu a chance de melhorar. Então a gente não pode fazer só quando adoece, né? Uma das formas, então, é a gente substituir as rotinas negativas. Nós falamos algumas que nós fazemos, né? A rede social, o celular, o dormir, diversas formas que estão nos atrapalhando, por rotinas positivas. Então, o que pode ser uma rotina positiva? Eu defini prioridade, eu defini horários. Então, eu vi que alguém colocou ali que acorda de manhã e já vai para o celular, né? É uma rotina negativa. Antes de eu dormir, eu fico no telefone. É uma rotina negativa também. Eu preciso ter uma rotina de sono, eu preciso ter uma qualidade de sono. E se eu tô ali na tela, né, eu não tô dando qualidade pro meu corpo, pra minha mente, né? Eu preciso fazer com que ela relaxe, com que ela desligue, né? E isso é importante que eu faça. Uma rotina positiva é cuidar do meu corpo, da minha alimentação, né, os meus exercícios, eu cuidar de mim, fazer alguma coisa por mim também, né? Não só... eu sei que às vezes a nossa rotina é trabalhar o dia todo, ou em casa, ou fora, né? Ou cuidando dos filhos. Mas a gente precisa ter um tempo para pensar na gente, sabe? Parar um pouco, tomar meu banho, comer alguma coisa que eu goste. Porque senão parece que aquele dia passou e eu não fiz nada, né? Eu só virei um robozinho, eu só fiz tudo mecanicamente, todo dia a mesma coisa, né? E isso nos adoece. Medo de falhar, né? Então muitas vezes é isso, é a gente ter medo de falhar, e aí aquilo parece que se torna maior do que o que a gente pode suportar. Mas não é. É o medo que faz com que na nossa cabeça aquilo pareça que é maior, mas não é. Então a gente precisa o quê? A gente precisa vencer os nossos medos, conquistar as coisas que vai ser bom para nós. E aí quando a gente tira esse medo, a gente pensa, não, mas eu consigo. Talvez não da forma que eu tinha pensado, mas eu consigo fazer, né? E aí isso é legal, isso me recompensa, que faz com que eu queira continuar fazendo. Pequenos passos, grandes resultados, né? Então, comece com 5 minutos. Não precisa, como eu falei, não precisa limpar a casa toda, mas vamos começar com 5 minutos. Hoje eu vou fazer tal coisa, né? Eu vou começar com 5 minutos, com coisas simples. Use listas simples. Não precisa a gente pegar um monte de coisas para fazer, né? Vamos pegar listas simples, listas que realmente eu vou conseguir fazer. Eu não posso começar no mais difícil, eu preciso começar no mais fácil, né? Celebre cada conquista. Então, caramba, hoje eu consegui lavar a minha louça. Celebre essa conquista, se recompense por isso. Faça coisas para você, para que no dia seguinte você pense, não, então hoje eu vou lavar a minha louça e vou varrer o meu chão. Ou hoje eu vou fazer aquele curso que eu queria. Hoje eu vou terminar a minha tarefa que eu tinha para fazer. Celebre essas conquistas. E aí, John Maxwell fala, né, que você nunca mudará a sua vida até mudar algo que faz diariamente. Então não adianta eu pensar, eu quero, como eu falei, né, eu quero ser rica, eu quero ser magra, se eu não mudar as minhas rotinas diariamente. E para eu poder criar hábito na minha vida, eu preciso que esses hábitos durem. Não esqueçam disso, esses hábitos precisam durar. Não é um dia, não é 2 dias.
É no mínimo 15 dias para que aquilo vire hábito, né? Então eu preciso continuar fazendo, tá? Outras estratégias, não sei se vocês já ouviram falar numa técnica que chama técnica Pomodoro, né? Então, o que vocês vão fazer para evitar a procrastinação? Uma coisa que tem acontecido muito com a gente nos dias atuais é a gente tem tido muita dificuldade de concentração, né? De manter o foco por muito tempo em algumas tarefas. A gente até começa muita coisa, mas a gente não termina nada. Então, uma das técnicas para a gente trabalhar a procrastinação é fazer com que aquela tarefa dure mais tempo do que normalmente eu tenho feito, né? Então, no mínimo 25 minutos de foco fazendo aquilo, e aí depois você dá uma pausa de 5 minutos, né? Eu vou parar de fazer isso, dou uma pausa, vou mexer no celular, não tem problema, né? 5 minutinhos ali, vou ouvir uma música, vou conversar com alguém, dou essa pausa e depois eu volto a fazer aquilo, né? Principalmente quem estuda, quem tem que ler alguma coisa, ou quem tem que fazer alguma coisa em casa, né? Pensa, quando a gente limpa a casa o dia todo, não sei vocês, mas às vezes eu fico estressada. Agora, se eu começo a fazer, paro um pouquinho, né? Se eu volto a fazer e aí dou essas pausas, parece que eu fico melhor, parece que aquela tarefa não fica tão difícil de fazer, do que a gente pegar uma coisa e já querer ir, né, sem parar, vamos dizer assim. A gente precisa ir até o fim, obviamente, mas como eu falei, pequenas coisas. Vamos fracionar, então, a limpeza. Não vamos fazer com que fique tão difícil. Então, quebre tarefas grandes em pequenas, né, como eu falei. Então, poxa, se você limpar a casa o dia todo, vai ser muito cansativo, vai se estressar, vai não querer fazer aquilo no dia seguinte. Então, fraciona, quebra isso em coisas menores, né? Hoje eu vou fazer a cozinha, amanhã eu vou limpar o quarto, hoje eu vou ajudar o filho no que eu tenho que fazer, hoje eu vou fazer tal coisa do meu trabalho, ou da minha faculdade, ou alguma coisa assim, né? Use recompensas saudáveis, né? Muitas vezes a gente usa recompensa como celular, como comida, né? E isso não são recompensas saudáveis, né? Recompensas saudáveis pode ser conversar com alguém, pode ser fazer algo para você que você não faz tempo, pode ser, sei lá, assistir até um filme que você goste, né? Que faz tempo que você não faz isso. Então, usar essas recompensas saudáveis, né? Não negativas. Crie rituais de início, né? Então, ou seja, hoje eu vou começar ouvindo uma música, por exemplo, né? Ali ele coloca o exemplo do café, né? Então, vou começar pela manhã, né? Fazendo o meu de jejum. E depois eu vou continuar fazendo tal coisa, né? Então, eu crio um ritual que eu começo. Então, tem uma coisa que eu gosto de fazer bastante de manhã, que é estudar as escrituras, né? Então, eu pego de manhã, eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer com o meu celular é estudar as escrituras, né? Então, eu tenho ali o meu tempinho para fazer isso. Então, é como se fosse o meu ritual. E é o meu tempo que eu tenho para cuidar de mim, é o tempo que eu tenho para me conectar com as coisas que eu acredito, né? E aquilo me faz bem. Às vezes eu não tenho esse tempo de manhã, né? Às vezes eu acordo e já saio correndo, já tenho que fazer um monte de coisa. Mas tenta reservar um tempo do teu dia. Pode ser no teu intervalo do almoço, pode ser antes de dormir. Tenham esse tempo para vocês, para fazer algo que vocês se conectem com algo que vocês acreditam, inclusive, né? Não só o trabalho. A produtividade com leveza, né? Às vezes a gente quer fazer, a gente tem que fazer, e parece que aquilo se torna uma obrigação. E quando a gente coloca a palavra eu tenho que fazer, parece que fica mais difícil, sabe? Então vamos trocar a palavra eu tenho que fazer por eu vou fazer, eu quero fazer tal coisa, né? Vamos tornar mais leve. Não é fazer mais, é fazer o essencial, né? Então é definir prioridade. Poxa, o que é minha prioridade hoje? E aí entra também eu aprender a dizer não. Às vezes eu vou ter que dizer não, isso aqui hoje eu não consigo. Não, fazer tal coisa hoje não dá. Porque senão a gente se acumula e aí parece aquelas mulheres, né? E a gente vai parecer muitas vezes aquelas mulheres sobrecarregadas, né? Com filho, com trabalho, com isso, com aquilo. Eu, por um tempo na minha vida, eu vivi muitas vezes fazendo isso. E hoje eu percebi que eu não quero mais ser a mãe perfeita, que eu quero só ser a mãe, que eu consigo ser.
né? Eu consigo dar o tempo pro meu filho que eu consigo dar, um tempo de qualidade, mas eu não quero ser mais a mãe perfeita. Isso me cansa, né? Me cansa a gente, aquela síndrome da Mulher Maravilha. Eu não quero, né? Eu quero poder fazer aquilo que eu consigo fazer, mas eu quero poder fazer, né? E às vezes a gente também não pode se limitar, achando que não, eu não vou fazer, eu não consigo fazer, né? Eu preciso querer fazer também, né? Eu preciso querer me esforçar, preciso achar essa motivação. Vou colocar aqui para carregar. E cuide do corpo e da mente, né? Tudo que a gente tá falando aqui são formas da gente cuidar, né? Do nosso corpo e da nossa mente. Se eu não cuido, o que a gente aprende várias vezes aqui, né? Vira sintoma. Tudo que vira sintoma, vira doença, né? Então eu não posso deixar algo na minha vida virar sintoma. Eu preciso trabalhar aquilo que está acontecendo comigo para que não vire sintoma. E a procrastinação, ela pode virar um sintoma, né? Eu posso ter um déficit de atenção, por exemplo. Eu posso ter... Quem tem TDAH, às vezes, né, desenvolve muita procrastinação. Então, às vezes, eu nem percebo, mas às vezes eu tenho um problema real. E é por isso que eu procrastino, né? E às vezes eu preciso buscar esse diagnóstico, inclusive, né, de um profissional que possa me ajudar a lidar com isso. Lembre-se, produtividade é autocuidado. Não duvidem disso, meninas, né? Toda vez que vocês produzem algo para vocês, que vocês fazem algo, que vocês sentem que aquilo, poxa, aquilo faz sentido, aquilo me representa, isso é autocuidado. Não é só como gosta de ir no salão. Não tem a ver só com a nossa autoimagem, cuidar da nossa autoestima, né? Tem a ver com pensar quem eu sou, tem a ver com entender minhas qualidades, meus defeitos e minhas limitações também, né? Isso é autocuidado, isso é cuidar de mim, é buscar esse autoconhecimento que vai fazer com que eu sei até onde eu consigo chegar. Então eu não consegui ainda, mas eu vou buscar vencer as limitações que eu consigo vencer. As que eu ainda não consigo, eu vou trabalhar primeiro. Tem algumas que eu não preciso trabalhar, né? Então eu sempre também uso esse exemplo da altura. Eu tenho um certo receio de altura. É uma limitação que eu tenho. Então eu não vou subir num prédio de 20 andares e ficar na beira do prédio. Eu não preciso disso. Tá tudo bem, é uma limitação que não tem um problema de ter que resolver na minha vida agora, né? Mas, por exemplo, eu tenho medo de dirigir. E eu preciso dirigir porque eu vou chegar mais cedo no meu trabalho, porque eu vou conseguir fazer tal coisa. Então eu preciso vencer essa minha limitação. E eu consigo vencer, né? Mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer algo para vencer isso. E começa com autocuidado. Começa com buscar esse autoconhecimento, buscar entender quem eu sou. E aí eu deixo uma reflexão, né, para vocês. Qual é o pequeno hábito que você pode começar hoje? Vamos pensar, né? Qual é o pequeno hábito que eu posso começar hoje para parar de procrastinar? É definir minha lista de prioridades? É cuidar mais de mim? É fazer as tarefas que estão acumuladas, uma de cada vez, com uma lista simples, quebrando elas? O que é, né, minha prioridade? E aí tem uma frase, né, que a disciplina é a ponte entre objetivos e realizações, né? Então a disciplina nos ajuda e às vezes a gente acha que ela nos limita, é chato ter rotina, né? Aquela rotina fechada. E eu concordo com vocês, às vezes vocês vão querer fazer uma rotina que vai colocar lá 8 da manhã, 8h15, 9 horas, 10 horas. E para muitas pessoas esse tipo de rotina não funciona. Então precisa às vezes ter uma rotina mais flexível. E uma forma bem simples da gente trabalhar, né? Mais a produtividade. Faz uma lista e coloca lá, urgente. Então, o que é urgente quer dizer que eu tenho que fazer naquele dia. O que não é urgente que eu consigo, né, colocar ali como segundo plano, né? E aí eu vou fazer essa segunda lista. Eu consigo esperar mais um pouco, eu faço uma terceira lista, né? E aí eu vou sempre trocando os urgentes, né? Pegando dessas outras listas e trazendo para o urgente. Então, a chance da gente conseguir fazer é maior. Outra coisa que vai nos ajudar a ser mais produtivas é a constância.
né? Então hoje eu comecei. Vamos pensar num pequeno hábito. Hoje eu vou, antes de dormir, fazer alguma coisa para mim, por exemplo. Mas não faz só hoje. Começa hoje. Continua amanhã. E aí depois de amanhã. E depois de amanhã. Até isso virar um hábito na sua vida. A partir do momento que isso vira um hábito, vamos tentar outra coisa então. Aí eu vou continuar. Né? Não vou deixar aquele sentimento de ansiedade, de desânimo me dominar. Né? E lembra que eu falei, né? Vamos vencer o travesseiro, vamos vencer a cama se necessário, vamos vencer o cansaço do nosso dia. Às vezes eu não preciso fazer 1 hora alguma coisa, mas se eu fizer 5 minutos, eu já vou sentir que o meu dia foi mais produtivo. Eu já vou sentir que não foi só trabalhar e cuidar dos filhos e um monte de coisa. Foi cuidar de mim também um pouquinho, né? Se eu for fazer minha caminhada, se eu for cuidar um pouco do meu corpo também de alguma forma, né?